Bom, vamos lá nessa aula aqui de circuitos de dispositivos eletrônicos. Queria ver agora, falar um pouco de circuitos chaveados, ou seja, usar o transistor como chave. Tá, então, primeiro vamos dar uma olhada para que usar o transistor como chave, né? Então tem vários usos possíveis, né? O mais comum de longe, assim, por quantidade de transistores utilizados e tudo mais, né, são os chamados circuitos lógicos, né, que eu só vou mostrar aqui rapidamente, né, mas que fogem ao escopo dessa disciplina, né, porque normalmente a gente já vai trabalhar com eles como ou um microprocessador ou no máximo uma porta lógica, alguma coisa assim, certo? Agora, no contexto de mecatrônica, a gente vai utilizar muito os transistores como chave, né? Para o acionamento de dispositivos, certo? Então, acionamento de motor e assim por diante, para a gente ligar a tensão de alimentação no motor, por exemplo, e também o nível de conversor de tensão, né? Então, fazer a conversão de tensão contínua para contínua e tensão contínua para tensão alternada. Certo? Quando a gente usa o transistor como chave, né, então a gente vai trabalhar basicamente em, né, quando o circuito que a gente viu até agora de pequenos sinais e tudo mais, a gente trabalhava com ele aqui na região linear, no caso do transistor bipolar, né? Se a gente pegar a curva aqui IC, o VCE para vários VBEs, para vários IBs diferentes, certo? Então a gente trabalhava na região ativa como chave. Então a chave ela vai ficar, uma chave ideal vai ter dois pontos de operações, né? Um é que é uma resistência zero, certo? Então você vai ter praticamente pouca tensão em cima dela e alta e uma corrente elevada. Então essa região daqui, na região de saturação, né? Então a gente vai trabalhar com ele por aqui. E a outra situação da chave é com a chave aberta, né? Então vai segurar toda a tensão em corrente zero, certo? Que vai ser nessa região daqui, né? Ao longo do VCE sem corrente. Para a gente ter o VCE sem corrente, então a gente precisa de um VBE zero ou próximo de zero, certo? E um VBE elevado, né, para trabalhar aqui na região de saturação do bipolar. No caso do MOSFET, a gente vai ter basicamente a mesma coisa, né? Só que muda, né, a nomenclatura, né? A gente tem um MOSFET, que é o que a gente chama da região ativa. No bipolar a gente chama de saturação no MOSFET, certo? E aí vai ter, né, a região de corte, fica basicamente o mesmo nome. Então, para a gente botar o VGS baixo, a gente vai trabalhar no corte no bipolar, então não passa corrente, e a gente vai querer que passe a corrente com o mínimo de queda de tensão possível. Então vai trabalhar aqui em cima dessa região, né, linear, região triodo do transistor MOSFET, certo? Então basicamente o que vai chavear, né, vai ser ou a corrente de base ou a tensão base emissor no bipolar e a tensão VGS no transistor MOSFET. No MOSFET você tem um limite mais claro, né, para o VGS menor que VTH, né, ele entra na saturação, né? Então, fora isso, os dois vão ficar mais ou menos equivalentes. Uma característica muito importante que é a questão da existência da corrente de base, né? Então, enquanto você tem um VBE praticamente zero, ele vai abrir com uma chave aberta, né? E aí é interessante você observar a característica do VCE máximo que esse transistor aguenta, tá? Então, se você está chaveando para 10 volts, é um tipo de transistor. Se está chaveando, ele vai ter que suportar uma tensão de 200 volts, 1000 volts. Você tem que ter um transistor que aguente essa tensão reversa aqui, essa tensão de coletor emissor nesse nível de tensão, certo? Mesma coisa para o MOSFET. Então, para o VGS menor que VTH, ele vai estar aberto e vai ter uma tensão máxima VDS que ele aguenta, né? No caso, né, de um transistor bipolar,
Se a gente não botar tensão aqui ou colocar aqui, ele vai ficar aberto, não vai passar corrente. Basicamente isso. No caso do MOSFET, também a mesma coisa. Outra característica aqui, quando a gente tem um comportamento com ele ligado, aí muda um pouco, né? Porque aí agora, nesse caso aqui, tem até um resistor de entrada aqui no MOSFET, que por algumas razões você pode ter por conta, enfim, né, diminuir a carga corrente para alimentar a capacitância do MOSFET aqui na hora que ele liga e desliga, certo? No caso do bipolar, você necessariamente precisa desse resistor se você trabalha com a tensão meio elevada. Por quê? Porque o VBE dele costuma ser pequeno, né? A corrente eleva muito para um VBE abaixo de 1 volt, certo? Então raramente você vai ter o VBE do transistor bipolar acima de 1 volt, então você precisa ter um resistor para limitar a corrente de base, né, para o transistor funcionar. Você precisa ter a corrente de base, ele não vai ligar sem a corrente de base. Agora, se você pegasse e ligasse direto aqui 5 volts que seja na base de um transistor bipolar, ele vai queimar, certo? Enquanto que um MOSFET tipicamente ele vai aguentar uma tensão mais elevada aí de 5 volts. Então é mais fácil você trabalhar com um transistor MOSFET nesse sentido como chave do que com um transistor bipolar, certo? Essa é a razão para circuitos digitais, né, serem principalmente, então, os transformadores de computadores, os processadores de computador e tudo mais serem em cima de transistores MOSFET e não bipolar, né? Essa entrada com o gate sendo uma capacitância facilita o chaveamento dele, certo? Então aqui, por exemplo, está o circuito de uma porta NAND. Vou fechar aqui. Certo? Então aqui é a saída, vamos chamar aqui de A, B, X. Então X fazer a equação lógica aqui, álgebra booleana, não é necessário ter visto isso, mas acredito que vocês já viram. A e B barrado, né? Ou seja, se a gente fizer a tabela verdade aqui, A e B estão em altos, X está em 0, certo? A e B em altos, então você tem transistores NMOS aqui embaixo agindo como chave. Então eles, A e B altos, eles estão ligados, então você tem corrente passando por esses. Não vai ter corrente porque a carga está aqui aberta. E A e B em altos, esses VGS dos transistores PMOS aqui em cima estão desligados, estão 0, então eles estão desligados. Você não tem caminho de corrente para cima, você tem um caminho de corrente para baixo. Quando a gente pega aqui e coloca um desses aqui, dessas entradas para 0, então essa entrada 0 vai desligar um transistor aqui no caminho de baixo, então ele para de passar corrente, para de ter um caminho de corrente por 0, e vai ligar um transistor de cima, né? Porque agora você vai ter um VGS de menos 5 volts, que é o suficiente para ligar o transistor PMOS, vai ter um caminho para saída aqui. Então qualquer um desses C0 em low, né, você tem um caminho para saída aqui, sem você ter em momento nenhum corrente sendo puxada aqui, só na hora da transição que a gente não vê, que aí você tem a carga e descarga dos capacitores, mas em momento nenhum você vai ter uma corrente contínua vindo aqui de 5 volts até a terra. Ou você tem um caminho para cima, ou você tem um caminho para baixo, né? Então nessa situação, caminho para baixo, nenhum caminho para cima. Todas as outras situações, caminho para cima, sem caminho para baixo, né? Então isso implementa aqui uma porta NAND, e isso é a base para todos os circuitos digitais, né? Só mostrar aqui a nível de uma curiosidade, completude, que outra coisa, né? Basicamente isso aqui, certo? Então você tem transistores MOS, eles são interessantes ser usados como chave por conta dessa capacitância, só que
você tem uma questão, que é a questão da fabricação do transistor em si, né? Enquanto que o transistor bipolar, né? Então a estrutura de um transistor bipolar, por exemplo, é algo assim. Você tem o emissor, base e aqui embaixo o coletor. Então você tem uma estrutura de cima para baixo, vertical aqui no silício. Então se você desenhar no silício, você consegue desenhar a área do emissor, a área da base, e você consegue fazer essa área de emissor bastante grande, né? Ou seja, a corrente nesse dispositivo, eu vou desenhar ela aqui como os portadores, tá? São os elétrons, são os portadores que saem do emissor e são recebidos no coletor, né? Então a corrente é nesse sentido. Você consegue fazer isso aqui bem elevado, você consegue fazer um dispositivo de alta potência rapidamente. Num transistor MOS, né? A estrutura dele, lembrando, vou chamar essa cor não, é dreno, fonte, e você tem o gate aqui, e a corrente aqui nesse dispositivo é pelo canal, é pela superfície aqui nesse dispositivo, certo? Essa corrente pela superfície faz com que seja difícil que você aumente muito a corrente dele. Então o transistor bipolar, ele consegue passar uma corrente maior do que o transistor MOSFET, certo? Então isso aqui faz com que ele seja mais adequado para altas potências, certo? Só que o problema não é mais alta potência no sentido principalmente de alta corrente. Agora você tem um problema quando você trabalha com esse dispositivo de alta corrente, você vai precisar, por exemplo, se a gente quiser chavear 100 amperes e o beta dele for de 100, a gente vai precisar de uma corrente de base de 1 ampere, né? Então ele, por fabricação, consegue aguentar uma corrente maior, mas você vai ter esse problema da corrente de base que fica mais crítico, certo? Então isso gera uma tendência para dispositivos de média potência cada vez maior, mais serem MOSFETs, porque aí a não puxar corrente no gate é uma coisa que é interessante de ser utilizada, não precisar desse resistor também, certo? Então é MOSFET. Agora você tem algumas alternativas aqui para o bipolar que eu queria apresentar. São variações no dispositivo, certo? São dois transistores, é uma configuração de transistor bipolar, que é a estrutura do transistor Darlington. Então Darlington basicamente é isso aqui. Aqui ele está com mais alguns elementos, mas o básico do Darlington é isso aqui. Você pegar dois transistores e ligar o coletor deles juntos e o emissor de um ligar na base do outro, né? Significa que se aqui eu tenho nesse transistor uma corrente IC, vamos chamar de IC2, aqui eu vou ter IC2 sobre beta, já que é a corrente de base dele, né? Desprezando essa ligação desses transistores aqui por enquanto, certo? Esse C2 sobre beta, se a gente ignorar isso aqui, seria a corrente de emissor desse transistor, certo? Significa que a corrente de base aqui vai ficar IC2 sobre beta sobre beta mais 1, certo? Aí essa corrente C2 sobre beta mais 1 vai gerar uma corrente de coletor aqui, né? Beta vezes maior do que essa, né? Então IC2
beta mais 1, né? E aqui a gente vai ter uma corrente total IC2 1 mais 1 sobre beta mais 1, né? Praticamente IC2, se a gente dividir esse por essa corrente por essa, então beta equivalente dessa estrutura com os dois transistores, certo? Então ele é aqui. Dividido por IC2, aí esse beta mais 1 multiplica aqui, beta vezes beta mais 1, corta aqui, vamos lá, aqui fica, aqui eu posso multiplicar por beta mais 1 aqui embaixo, fica então beta mais 1 aqui em cima, aí esse beta mais 1 corta com esse, fica então beta mais 2 vezes beta, o beta equivalente fica praticamente beta ao quadrado, né? Ou seja, naquele caso que eu tinha botado, se eu estiver passando 100 amperes, aí eu preciso de 1 ampere aqui, eu vou precisar de 10 miliamperes aqui, certo? Então você resolve, não resolve totalmente, mas minimiza basicamente a estrutura do transistor quando você liga isso daqui dessa forma, certo? Aí você usa um transistor bipolar para chavear outro transistor bipolar. Essa basicamente é a ideia do Darlington. Essa estrutura como um todo vai funcionar com um transistor com um VBE 2 vezes maior. Esse aqui especificamente que está sendo mostrado aqui, então isso aqui é um circuito LN 2003 que ele tem 7 transistores desse, e esses resistores são justamente para que você consiga operar isso aqui com 0 e 5 volts, né? Ou seja, você consiga chavear esse transistor usando 0 e 5 volts. Acho que isso aqui ele aguenta uma corrente aqui onde uma potência mais ou menos pequeno, mas acho que ele aguenta 100 miliamperes aqui na saída dele, certo? É uma estrutura usada para você chavear, por exemplo, o motor de passo, né? Então é uma possibilidade de você diminuir o problema de chaveamento em transistor bipolar, você usar o transistor de Darlington. Então tem vários transistores com essa característica, por exemplo, tem alguns elementos que é o TIP 121, TIP 131, algumas coisas assim, são transistores Darlington, né, para chavear a potência. Acho que tem 121, aguenta 1 ampere ou um pouco mais. E tem outros dispositivos de maior potência ainda, certo? E outra estrutura, isso aqui para potências bem maiores, então aqui, né, o IGBT é uma estrutura um pouco diferente. Então você tem um gate e você tem essa sequência aqui, então você tem uma região P, uma região N, uma região N menor aqui, um coletor aqui embaixo. Isso aqui basicamente, aqui você tem N+, P+, N-, né, dando a volta em torno desse gate. Então esse gate está, essa junção aqui vai dar a volta em torno desse gate. Isso aqui vai fazer o papel de um transistor MOSFET. Então é um transistor MOSFET que vai jogar corrente aqui nessa região N- aqui, certo? Por sua vez, essa região N- vai agir então como a região de base. Então aqui para cá é a região de base dessa estrutura daqui, P+, N, P+, certo? Que é um transistor PNP. Ops, vou voltar aqui, tirar essa setinha aqui. Pronto. Essa estrutura
PNP daqui, que está em todo o dispositivo, né? Tá dando a volta aqui nele, né? Então aqui tá dos dois lados, mas isso aqui se junta ao redor, né? A gente pode mapear isso aqui como um transistor PNP. Então isso aqui basicamente é um dispositivo só, e aí a física dele fica um pouco mais complicada do que simplesmente isso, mas que ele funciona como um transistor MOS que alimenta um transistor bipolar. E aí, sendo um transistor bipolar, você consegue fazer a área, essa dimensão daqui, mais essa, mais um em volta bastante grande, então ele consegue aumentar uma corrente bem elevada. E aí isso aqui utiliza como um dispositivo só, né? Onde você não tem corrente de gate, você vai ter acionamento por tensão e alta corrente, né? E aí você pode trabalhar também com essas dopagens aqui para isso aqui aguentar alta tensão, certo? Então isso aqui é muito utilizado para chaveamento aqui de centenas de amperes, kilovolts, certo? Ou um pouco menos que isso, ok? Aí é só um outro dispositivo usado para chaveamento de mais alta potência, está sendo bastante comum hoje em dia. Ok, com isso a gente apresenta aqui para aqui as aulas, o uso de transistores como chave. Aí depois eu vou ver alguns usos mais específicos.